Olá pessoal, tudo bem? Caso Pesseguini. Sim, é um caso que gera uma repercussão internacional, não somente nacional. Dado o quê? Dado a probabilidade de uma coisa dessas acontecer, inclusive em termos de epidemiologia, quando se fala aí de transtorno de conduta, psicopatia, fora o fato de que mexe muito com o imaginário, porque nós estamos aí tocando na questão da morte, da infância, do parricídio, na questão de sujeito matar os próprios pais, do suicídio. Então são muitos tabus que envolvem o caso e tem toda uma aura de morbidez, a qual atrai muitas atenções. Sim, a morte desperta muitas curiosidades, as pessoas querem entender o que aconteceu, as pessoas querem de alguma forma observar, muitas pessoas, não todas, e de alguma forma vão se aproximar e a curiosidade mórbida está presente em maior ou menor grau em todos nós. Acho que o que é muito curioso nesse caso são as posições extremas. Então, de um lado, as pessoas que acreditam que foi o Marcelo Pesseguini quem cometeu o assassinato dos pais, da tia-avó, da avó e seu suicídio, e no caso sua própria morte, que foi tomada como suicídio, o outro extremo de quem está defendendo a hipótese de que ele é inocente. As pessoas costumam se agarrar às suas teses de uma forma muito afetiva. A minha impressão é de que os argumentos são racionais, as pessoas se utilizam até de argumentação, às vezes, que tem um caráter racional, que seria racionalização, para defender as causas às quais elas estão apegadas. E para a metodologia científica de investigação, o apego é um péssimo começo. Imagina, gente, fazer passeata para tentar defender de que ele não é o culpado, de que ele é inocente. Será que a coisa é nesse nível? Mas você tem que, de repente, tentar fazer algum movimento para ter uma investigação mais completa. Mas não um movimento de que o fulano é inocente, porque não se começa uma investigação querendo provar alguma coisa. Esse que é o equívoco. As pessoas acham que elas vão fazer uma investigação para provar alguma coisa. Não, você não começa a investigação com isso, você não começa uma investigação para tentar entender o que ocorreu. Não, eu vou provar isso. Não, começou errado. Se começou querendo provar alguma coisa, já começou errado. Mas vamos começar com a hipótese de que ele é inocente. São basicamente duas hipóteses, de que ele é ou não inocente. Vamos começar com essa, de que ele é inocente. A primeira evidência contrária à culpabilidade de Marcelo Pesseguini é a evidência epidemiológica, de que é muito raro uma criança, um menino de 12 anos, fazer o que ele fez. Sim, é um pouco improvável, mas não é impossível e nem é inédito. Existem outros casos na literatura, existem outros casos registrados. O primeiro caso foi no Reino Unido, é o caso Mary Bell, de 1968. Nessa época, Mary Bell, com 10 anos de idade, assassinou uma criança de 3 ou 4 anos de idade e outra mais ou menos da mesma idade. Ela estrangulou as duas crianças. Um dos crimes ela cometeu em maio de 68 e o outro em julho. Em seu segundo assassinato, ela pegou uma lâmina, não sei se uma navalha, se uma gilete, e ela tentou escrever, rasgando o corpo da criança na região do abdômen, um M de Mary. Assim como usou essa mesma lâmina para arranhar toda a perna da criança e mutilar o pênis dela. Há também o caso do garoto americano Eric Smith, que em 1993, com 13 anos de idade, estrangulou e matou, inclusive também com pedradas na cabeça da criança, numa criança de 4 anos de idade. O corpo da criança foi encontrado despido, sem roupa, então ele despiu a criança, ele pegou um galho de árvore, introduziu esse galho no ânus dessa criança. Também no Reino Unido, em 1993, o assassinato de James Bulger, uma criança de faltava um mês para fazer 3 anos de idade. Essa criança foi morta por 2 meninos de 10 anos de idade, mas antes disso ela foi intensamente torturada. Esses 2 meninos caminharam com essa criança por quilômetros. Eles planejavam encontrar uma criança, há várias evidências disso. Eles procuraram por essa criança, encontraram a criança mais ou menos do jeitinho que eles queriam lá, e durante um bom tempo ficaram torturando e depois a criança veio a falecer. Eu nem entrei em detalhes na minha leitura, mas eles torturaram essa criança de várias maneiras e no final parece que bateram várias vezes nela com a barra de ferro e foram com essa barra de ferro 42 ferimentos mais ou menos, que não dava nem para localizar qual exatamente era o ferimento que tinha matado a criança. Então foram muitos ferimentos infligidos a essa criança até que ela de fato fosse a óbito. Em todos esses casos, classicamente se preencheram aí uma série de quesitos
para se falar em transtorno de conduta, que no caso é uma espécie de transtorno antissocial para crianças. Falta de empatia, ausência de culpa, de remorso, frieza, certo prazer em fazer o outro sofrer. Então, essa hipótese de que é um caso, seria um caso inédito, um caso raro, um caso inédito segundo algumas condições específicas, mas é inédito porque foi a primeira vez que houve parricídio e, no caso, com posterior suicídio. Aí, assim, também não foi só o parricídio, ele também assassinou a avó e a tia-avó. Porém, não é o primeiro caso de uma criança cometendo homicídios. Alguém da idade dele cometendo esse tipo de homicídio, homicídio em série ou algo similar. Esse aspecto epidemiológico de que já houveram outros casos enfraquece uma hipótese atrelada a esse tipo de evidência. E quem defende a tese de inocência associa aí outras evidências para a inocência de Marcelo Pesseguini. O fato de não ter deixado carta, o fato dos pais serem policiais e não terem se defendido, sendo que tinham até a capacidade para isso, e outras hipóteses que também já foram abandonadas, tais como o fato de uma criança do tamanho dele não poder atirar, isso e aquilo, e já ficou mais ou menos evidenciado, comprovado, de que ele de fato sabia atirar, aprendeu a atirar, de que o dia que ele aprendeu a atirar foi muito importante para ele, de que ele gostava muito de armas, de que ele tinha uma admiração muito grande pela atividade do pai, de que às vezes chegava na escola contando que o pai havia assassinado alguns bandidos e que até houve uma repreensão de professores em relação a isso, mas era algo do qual ele se orgulhava, ele achava interessante, de que o prédio da Rota devia se transformar num prédio histórico. Então ele tinha uma fascinação muito grande por esse universo das armas e essa questão aí dos pais serem policiais. E outras evidências para quem acredita na inocência, de que ele simplesmente ninguém teria ouvido, não teria acordado vizinhos com um barulho tão alto no meio da madrugada, que é tão silenciosa. Também o depoimento daquele legista do Nordeste, que já havia de alguma forma também falado sobre o caso do PC Farias, e que ele disse que a posição em que estava o corpo do Marcelo Pesseguini não era uma posição de quem teria cometido suicídio, e sim que teria sido assassinado, que era a posição de quem teria sofrido um homicídio. Mas um ponto que também deve ser colocado é não confundirmos PM com Polícia Civil. Quem está investigando é a Polícia Civil, e são coisas, pelo que eu sei, completamente diferentes. Eu não sei se faz muito sentido acreditar que uma investigação da Polícia Civil estaria a favor de acobertar criminalidade na polícia militar. E aí algumas pessoas vão dizer que é algo maior, que vem num comando maior, um comando às vezes do própria Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, para tentar enviesar as investigações. Eu não sei se é possível assim guardar segredos, se é possível conter uma investigação. Mas ele pode ter, no caso da Secretaria de Segurança, pode estar escolhendo certinho quem vai e quem não vai investigar. Eu acho que um ponto que fica como uma pedra no sapato dessa primeira hipótese de que ele é inocente é o fato dele ter ido para a escola e de ter registro, de ter depoimento dos colegas quando ele estava na escola, de vários depoimentos diferentes colegas sobre o que ele tinha feito, que ele disse que tinha matado os pais para diferentes colegas. E essa fala dele que era anterior, o grupo Mercenários, de que ele montou na escola e de que esse grupo, para entrar nesse grupo, teria que matar os pais ou coisa similar. Então, são vários depoimentos diferenciados sobre isso. E aí fica aquela questão, podem aí várias crianças criar uma ficção, mesmo sendo depoimentos diferentes? Eu acho que o que vai avaliar isso é um bom inquérito bem feito, com uma metodologia de inquérito e criminalística bem feita e cientificamente fundamentada. Você tem que coletar os depoimentos das crianças em separado, você não pode fazer com que esses depoimentos venham a público antes que você colete novos depoimentos, você tem que pegar detalhes para ver se existem contradições entre os depoimentos. Então, eu creio que existam, e sim, devem existir diversas técnicas para que você produza aí um inquérito muito bem fundamentado e bem feito nesse sentido. E não sei se foi isso que o Instituto de Criminalística fez, se foi bem feitinho, como é que foi feito. E depois que as coisas ocorrem, é muito fácil explicar e você simplesmente encaixar a sua hipótese dentro do que já ocorreu. Eu acho que também esse não é o trabalho a ser feito. Um bom trabalho é aquele que se coloca à prova. Mas esse ponto eu acho que é crucial. Por que ele foi para a escola? Fica difícil sustentar que alguém matou, alguém estava na casa dele e ainda pega um menino como refém e consegue fazer esse menino sozinho entrar na escola e permanecer a manhã inteira lá. Então, assim, que tipo de situação teria sido essa?
é muito difícil de conceber esse tipo de circunstância, de situação. E também tem o horário das mortes. Depois foram determinados os horários das mortes, que foram mais ou menos 00:30, e que não ficou ninguém ali na casa ainda vivo, ou não, a família não estava viva, mas ela foi morta durante a madrugada, aí 00:30, e esse menino está na escola de manhã. Como é que é possível? Como é que é possível esse tipo de coisa? Os pais já estarem mortos, a família toda já está morta, e um bandido está lá no meio, um assassino no meio, fazendo esse menino obrigatoriamente ir para a escola. E para quê? Para construir um álibi. Mas assim, como é que isso seria possível? Porque a família já estaria todinha morta, como demonstrou aí uma série de exames de laboratório que dizem que a família foi morta 00:30. Então essa pedra no sapato dessa hipótese faz com que eu, por enquanto, me alinhe mais à segunda hipótese, de que foi sim Marcelo Pesseguini. Evidências para essa hipótese. Primeiro, os vários depoimentos de várias testemunhas diferentes em circunstâncias diferentes, atestando que ele confessou para algumas dessas crianças, dessas pessoas, de que ele havia cometido esse crime no dia que ele foi para a escola. As evidências antecedentes, em que ele montou aquele grupo chamado Mercenários, em que para entrar no grupo tinha que ser matador de aluguel, essa fantasia com matador de aluguel, e também de matar os pais e fugir. A admiração grande dele pelo pai, inclusive com histórias ele chegar na escola e falar que o pai havia matado esse ou aquele bandido, e a admiração que ele tinha por isso. Saber atirar, ter armas em casa, saber manipulá-las, e as estatísticas mostram: armas aumentam em muito a possibilidade de homicídios e de suicídios. Um dos indícios que é também muito forte para se pensar sobre psicopatia é o trato com animais. E aí tem aquele depoimento de um amigo muito próximo do pai, no batalhão, em que o pai recebeu o telefonema da mãe, e a mãe tinha dito o quê? Que o filho tinha falado que ia matá-la. Ia matá-la por quê? Porque ela disse que ia tirar a espingarda dele. Ele tinha uma espingarda de chumbinho, e com essa espingarda ele matava animais. Ele atirava em animais. Pássaros, gato, cachorro. Então, quer dizer, o trato aí com os animais, mesmo que a pessoa tenha um trato aparentemente muito bom, muito educado, polido com pessoas, mas se ela não trata bem os animais, ou se tortura, mata animais, e de forma aparentemente gratuita ou para sua diversão, isso aí não é um indício, não é um indício bom acerca do que está ocorrendo com a pessoa. É um indício de, sim, de traço, é um traço aí, um dos traços vários de transtorno de personalidade antissocial, da psicopatia. E tem o depoimento daquele amigo para o qual ele contou que tentou matar a avó, e até como foi a conversa com a avó, que ele pediu para a avó percebeu e ele sentiu algo ruim, pediu para a avó não contar para os pais. Ela falou que tudo bem, mas que ele não fizesse isso de novo. E esse mesmo amigo, no último dia que ele foi para a escola, perguntou para ele se ele tinha matado a avó, e se ele tinha conseguido dar a flechada na avó, porque parece que foi assim que ele tentou, com uma flecha, e um arco e flecha, não sei se eu entendi bem, e ele disse: não, dessa vez eu consegui. E muitos dos amigos não entenderam, não levaram a sério isso que ele estava falando, de que tinha matado os pais, ou de que já tinha conseguido aí no caso da avó. O psiquiatra que está acompanhando o caso mais de perto disse que ele cometeu os crimes porque em função do transtorno dele, porque ele tem um determinado transtorno. Aí eu acho que, assim, claro, os psiquiatras vão se aproximar mais dessas teses, dessas hipóteses relacionadas à filogenia, ou seja, da carga hereditária, da carga genética, porém, comportamento, de modo geral, é multideterminado. Há basicamente 3 níveis de causa: ontogenético, filogenético e cultural. Ontogenia da própria história do sujeito, então essa aproximação, esse gosto que ele tem por armas, a admiração que tinha pelo pai, como o sujeito foi durante sua vida, foi o seu aprendizado da vida, o como ele foi aprendendo a gostar disso ou daquilo, tendo esse ou aquela inspiração, aquela meta, aquele sonho, como a pessoa foi educada, como ela foi gratificada, quais são seus modelos de vida, de conduta. E esse aprendizado não é só na interação próxima com as pessoas que estão de alguma forma educando ali aquela pessoa com a qual ela está interagindo e se criando, se desenvolvendo, mas também na própria cultura. Então, assim, o que é estimulado em termos culturais, o que o sujeito de alguma forma vivencia na sua cultura e como ele é gratificado e punido na cultura como um todo. Quais são os modelos culturais que de alguma forma vão influenciar esse sujeito. E no caso dele a gente observa aí a questão, sim, que entra como um dos componentes, talvez a questão de uma cultura da violência,
toda a questão aí da admiração em relação ao pai, a rota, pode entrar aí toda a questão cultural relacionada a cinema, séries, videogame. Essa questão cultural eu acho que é muito forte quando se fala de serial killers, matadores em série, principalmente esses que invadem muitas vezes algum local, matam várias pessoas e cometem o suicídio. Há de certo modo, uma fantasia aí relacionada à projeção que esse sujeito vai ter após a sua morte. A fantasia de que vai ficar famoso depois de morrer, mesmo que seja uma fama em algum aspecto muito ruim, mesmo que seja uma fama relacionada a ter despertado o ódio, a rejeição no pós-morte aí em relação à sociedade. Mas esse sujeito vai ficar em evidência, o nome desse sujeito de alguma forma se eterniza e essa aproximação disso e essa fantasia, o desejo disso, eu acho que está muito presente nos matadores em série que cometem suicídio após terem dado cabo da vida de suas vítimas. Era também uma criança de poucos amigos, ficava muito em casa, muito isolado, até muito em relação à própria doença que ele tinha, da fibrose cística, e o isolamento pode sim também ser um fator de enlouquecimento. O isolamento social extremo facilita a perda de referências, a perda de um contato efetivo com as normas sociais, com o que está ocorrendo no mundo lá fora, vamos assim dizer. Por enquanto, segundo as evidências disponíveis, eu me filio mais à segunda hipótese, de que foi sim o Marcelo Pesseguini. Porém, não me agarro a essa hipótese, procuro não me apegar a isso, porque podem surgir novas evidências e o caso pode mudar de direção. É isso, meus amigos. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe. Obrigado. Até a próxima.